E hoje nós temos a alegria, o prazer de receber mais uma vez nossa companheira Débora, que vai nos falar sobre espiritismo e dilemas morais. Débora, seja bem-vinda mais uma vez. Opa, já entra chutando o negócio. Bom que a gente já coloca um ambiente mais light, porque hoje nós vamos falar, obrigada André, de algumas coisas que vai cutucar o que nós acreditamos que faríamos. E a reforma íntima, o autoconhecimento, está justamente na gente se colocar em situações desconfortáveis. Em situações em que nós pensamos que saberíamos o que fazer. Mas na hora lá, mexe com tudo que você achava que era sólido na sua personalidade. Então, quando a gente fala de espiritismo e dilemas morais, eu vou precisar da ajuda de todos hoje. Eu gosto de fazer uma coisa interativa para que a gente converse hoje. Ninguém aqui está aqui para julgar o que o outro vai falar. Ninguém precisa falar o que não quer. Mas vamos olhar para dentro da gente e pensar o que nós faríamos em algumas situações. Primeiro, pergunto a vocês. É errado mentir? É errado. É errado roubar? É errado matar? O canibalismo é errado? Vocês já ou roubariam? Não preciso responder. Já ou mentiram? Já ou mataram? Já ou, em alguma ocasião, comeriam uma carne humana? Perguntas já meio profundas, né? E aí que nós vamos entrar no que quer dizer esses dilemas. Talvez nós nunca iremos ter um dilema moral tão grande como o canibalismo. Mas podemos ter um dilema moral e pela nossa responsabilidade de espírita, de ter um conhecimento talvez um pouquinho maior em relação a causa e efeito, vai ser mais acentuado um pequeno furto do que um ato canibalístico de alguém que não conhece a lei. Isso está correto com o que a gente aprende no espiritismo? A nossa responsabilidade é de acordo com o grau de nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Deixa eu ver se está ligado. Tá sim. Então, no primeiro slide, a gente vai ver aqui o que é moral, né? Pela filosofia, moral é um conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores de relações sociais e da conduta humana. Então, quer dizer, todos chegam a um consenso do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode, certo? Então, nós vamos ter uma conduta moral dependendo de onde, às vezes, nós até moramos. Em algum lugar, algo pode ser moral. Em outro lugar, aquilo não é imoral, certo? Cobriu um pedacinho da minha palestra lá já está causando problema aqui. Pelo lado do espiritismo, é o quê? É a regra do bem proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Olha que é uma coisa bem mais profunda quando a gente deixa um pouquinho o lado só filosófico e entra no lado espiritual. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 629. O dilema é uma escolha difícil, uma coisa desagradável. Quando alguém pede para você mentir por alguém, você se sente bem ou como que fica, gente, né? É um dilema, correto? Porque a nossa racionalidade está dizendo o que é correto. É errado mentir. Mas alguém que nos ama pede para que a gente vá contra algum valor, certo? Então, a gente se encontra numa dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é isso aí, é aquele sentimento que a gente tem entre o que a gente sabe ser correto e fazendo o oposto. Aí a gente se sente inconfortável,
Isso é uma dissonância que se a gente viver assim, nós vamos ter muitos problemas. Problemas principalmente físicos. Em pensar de uma maneira, agir de outra. Então, eu tenho um irmão que ele não mente, é uma coisa incrível. Claro que deve mentir, mas eu ainda não peguei ele em uma mentira. E se alguém liga, toca o telefone e a pessoa diz, fala que eu não estou. Quem é que já fez isso? Eu não estou. Ele olha pra mim. Se eu mesmo falando, não fala que eu não tô aqui, não posso, eu tô saindo. Não, ela tá assim, espera aí. Certo? Ele, então, ele não experimenta essa dissonância cognitiva. Ele não experimenta o dilema. O dilema para ele é muito menor. Nós, às vezes, não estamos tendo ideia do que a nossa conduta, a moral que a gente grava na nossa cabeça e o tanto de pessoas e situações que fazem a gente, como se diz, comportar contra a nossa consciência. Quem lembra a pergunta do Livro dos Espíritos quando diz que onde está localizada a lei de Deus? Na consciência. Quem é que vai contra a própria consciência? Às vezes acontece, não é? Às vezes a gente sabe o que é certo, o que a gente deveria, mas para cortar caminho, para obedecer a alguma lei, porque alguém que nos ama muito pediu, a gente vai contra. Geralmente as maiores dores são resultados de ir contra a consciência. Então eu prefiro deixar alguém ficar com raiva de mim do que ir contra a minha consciência. Se tiver que me expulsar de algum lugar, por eu ter que ir contra a minha consciência, que eu seja expulsa. Então nós temos que olhar qual seria a consequência de não seguir a sua moral, a conduta que você acredita ser a conduta certa. A moral pode mudar, pessoal? Pode mudar alguma coisa dentro da moral? Qual o principal objetivo da nossa doutrina? A gente vai pensando, qual é o, né? Eu estou nessa doutrina, mas qual é o objetivo? Melhoramento moral do homem. Por isso, essa resposta já diz tudo. Não se preocupe com o melhoramento moral do outro, lá do outro lado do continente. Ele está num processo adequado a ele, por isso que ele mora lá e não aqui. Ou outro que está num lugar bem melhor também vai olhar para a gente e falar, é aquilo que ele consegue no momento. Nós todos temos e estamos num lugar próprio para a nossa própria evolução. Isso diminui jogar culpa no outro. Isso diminui responsabilizar quem não tem capacidade ainda ou conhecimento para ter a mesma moral que a gente. Eu não estou falando, não estou nos colocando melhor. Estou falando em comparação com alguém que talvez não tenha uma moral elevada. E com certeza existe as outras pessoas que estão olhando para nós e dizendo a mesma coisa. Coitados, eles não têm ideia do que é uma coisa correta, moral. Os fins justificam os meios ou não? O que vocês acham? Essa frase ela foi formada por Maquiavel. Ele dizia que os fins justificam os meios. Essa frase traz um pouquinho de confusão. Se você adquirir, se para você fazer um grande bem, você tiver que ter aquele jeitinho, mas o final valeu? Valeu ou não valeu? Não? Mesmo que seja aqui no centro, o centro vai fechar e tá faltando $200 para o aluguel. Ninguém tem. Ah, vamos pegar o que está na caixinha e só tem 100 na caixinha. Vamos lá no cassino jogar para tentar. Aí você ganha e consegue pagar o aluguel do centro. O fim foi ótimo, né? Tá pago, não vai fechar. Você usou de meios, né? Mesmo assim, então, não vale a pena? Então, o fim nunca justifica os meios? Ok. E isso nós vamos falar lá na frente. Então, quando um palestrante entra aqui, não aqui, porque aqui não acontece, mas um palestrante entra e diz assim, para mim dar palestra aqui vai ter um custo de $50 para vir ouvir a minha palestra. E com esse dinheiro eu vou doar para uma obra de caridade. Só que tem pessoas que não têm $50 para vir ouvir o palestrante. Mas o fim é bonito, não é?
o fim vai ser dado para uma obra de caridade. Justifica, então, o custo ou não? Não. Então, o fim não justifica o meio, correto? Porque alguém ficou prejudicado ou ficou sem a possibilidade de ouvir algo que foi dado de graça, correto? Ou não? Pode ser controverso, mas eu estou falando de lei, ou se o fim justifica os meios ou não, ou de vez em quando. Então, ou vocês podem concordar com um, com o outro, ou ficar no meio do muro, né? Então, se o fim não justifica os meios, é para nenhuma coisa, para nada. A ética, aí nós vamos falando agora, entrando na ética. Existem alguns tipos que a gente, quando fala de ética. Tem a ética deontológica, é o dever. Aquela ética, isso é em qualquer lugar, em qualquer tempo, em tudo. Não é só em momentos ou em diferentes povos. Prescreve o seguinte: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através de sua vontade, uma lei universal. Então, é um dever. Cuidar dos nossos pais na idade avançada é uma obrigação? É dever. Não é trabalho, não é obrigação, é dever. Correto? Então, quer dizer, a máxima é o quê? Eu cuido daqueles que precisam do meu cuidado, principalmente daqueles que cuidaram de mim, quando eu não tinha condição de cuidar de mim. Vira um dever. O que muitos das sociedades fazem virou um entulho, virou algo que me puxa, tirou minha liberdade. Uma criança que tem algum problema mental, acabou com a minha vida, acabou com a minha liberdade. Não, é um dever ajudar aquelas pessoas, colocar numa sala para não ser tomado conta, né? As escolas às vezes dividem, aqueles lá têm problemas, então não precisa de tanto cuidado porque eles não sabem nada mesmo. Existe, isso acontece. Mas o dever é o quê? Cuidar daqueles que mais necessitam. Então, essa regra aqui que a gente fala da ética deontológica. A segunda, a ética das virtudes. Essa vem até no livro dos Espíritos. Não fazer nada incompatível com quem eu sou. Coloquei. Não fazer nada incompatível com quem eu sou. No livro dos Espíritos, as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. Quem aqui sempre escuta aquilo? Não, eu vou orar por você. Mas não é oração nesse momento que eu preciso. Agora eu preciso da ação mesmo. Quem está com fome lá na rua não precisa de você passar perto, meu irmão. Deus te abençoe. Ele precisa de um prato de sopa, né? Então a gente vai ver que as ações realmente entram numa ética. Você tem mais dever, você tem mais compromisso com o que você faz do que com o que você fala. É uma ética, a minha conduta. Agora, por último, utilitarismo. A conduta moral correta a ser seguida pelo homem é a que traz maior quantidade de bem para o maior número de pessoas. Agora, você viu que colocou moral aqui no meio. Isso aqui é algo que, claro, se discute nas classes de filosofia, em todos os colégios se discutem. Será que a conduta moral, não está falando ética, moral é de acordo com diferentes populações. A mais correta a ser seguida é aquela que traz maior coisas boas para o maior número de pessoas? Vamos pensar nisso. E se for contra a sua consciência? Eu vou perguntar a vocês agora uma coisa bem interessante. Aviso. Proibido o uso de celular nesta área. Tem alguma plaquinha aqui no centro que fala isso? Não, mas tem o André. Não tem a plaquinha, tem o André. Já teve em algum momento uma plaquinha que falava assim, proibido fumar? No prédio, será que já teve? Hoje precisa de placas proibido fumar em restaurantes? Já tinha no passado? Vocês lembram que tinha uma área que era área de fumantes e área de... Como se a fumaça não ia para todo lugar, né? A fumaça ia parar ali, não, aqui eu não posso passar, né? Mas tinha áreas, não é? Tinha lugares que você tinha... Médicos, consultórios médicos, poderiam fumar. Médicos fumavam. Se vocês for voltar, dentro do avião, certo? Podia.
Dentro do avião, eu já andei em avião com cinzeiro. Nossa, eu já Eles não... Sim, com cinzeiro. Então, vamos pensar assim. Hoje, precisa de placa falando que não é proibido fumar dentro de um avião? Por que não precisa? Tem sim. Proibido fumar. Tem. Ninguém nem presta atenção mais, né? Será que alguém fuma dentro de um avião? Ousa? Não. Paga multa se fumar. Aí. Vai preso. Então, vai preso, Retira. né? Então, a gente vai pensar o seguinte. Em certos tempos, precisava do aviso, certo? Depois, aquilo já virou uma conduta moral. Já não é correto fumar. Hoje em dia, nós precisamos ainda dessa plaquinha ou do André, né? Vai chegar uma hora que a gente nem ia pensar em tirar um celular da bolsa durante uma palestra. Correto? Hoje ainda acontece, de alguém tá mandando texto, um palestrante está falando, tá se dando, às vezes, ali o conhecimento que estudou 3 meses, e a pessoa tá mandando texto que não tem nada a ver, tá perdendo tempo, né? Mas vai chegar uma hora que não precisa mais disso. Vocês obedecem todas as leis dos homens? Não precisa falar, pessoal, pode falar quem quiser, quem aqui tem uns ousados e fala mesmo. Por que não obedece às leis? Se a lei está escrita ali que você não pode andar mais de 25 por hora e você anda 30, você sabe que está errado? Pela lei. E por que a gente faz? Existe a possibilidade da lei não ser correta? Sim? Mas os homens fazem as leis. Será que os homens erram? Quem lembra disso aqui? Gazeta de Notícias, Brasil, 13 de maio, extinção da escravidão. A escravidão era uma lei? Podia? Baseado numa pessoa que tinha a pele diferente? Ela era escrava, e era lei, não é? Os filhos daquela seriam seus donos, certo? Estuprar uma escrava, completamente legal. Então, quer dizer, existiam também pessoas que foram contra e lutaram para acabar essa coisa, porque sabia que mesmo a lei dizendo que era correto, essas pessoas falavam não é. Tem algo além ali. Pode ser moral, mas não é ético. Na época poderia ter sido considerado moral por aquelas pessoas. Mas alguém veio com algo diferente falando não. Não quero saber o que a lei fala. Quero saber o que é correto. Vai contra a minha consciência? Então, quer dizer, obedecer à lei é fazer a coisa certa? Não estou aqui falando para todo mundo sair quebrando lei, nem estou dando apologia à anarquia. Não. Estou dizendo para quê? Refletir. O porquê disso está me incomodando. Por que será que eu estou seguindo algo cegamente, sem entender acima daquilo? Se ali fala que é 25 por hora, porque houve estudos com carros, olhando que tem casas, a quantidade de habitantes, crianças. Então, eles sabem que 25 por hora é onde você consegue parar caso uma criança ou uma bola saia de um quintal. É por isso que foi determinado. Quando a população muda e agora aquela ali não vai ter mais casas naquela rua e vai ser indústrias, talvez vai mudar também a velocidade que você pode andar, que não apresenta mais esse perigo de pessoas. Então, a lei dos homens ela é muito flexível. E a lei de Deus? Tem flexibilidade? Será que Deus fala assim, olha, para Celi ele fala, não, ó, vou puxar sardinha um pouquinho porque você está sendo uma pessoa muito bacana ultimamente, pode transgredir essa que a consequência não vai ser tanto. Mas, aí para Maura fala assim, não, você não tem sido boazinha. A lei de Deus é o quê? É exata para todos. É a ética suprema. Na lei de Deus fala não matar. A lei do homem, em legítima defesa, pode. Sim. E aí a gente vai entrar. Que isso, agora a gente vai vir com essas perguntas. E nós vamos ver que a lei de Deus, que não é bem de Deus, mas por espíritos enviados a Moisés, correto? Lá, quando ele vem com a placa dos 10 mandamentos, a gente sabe que ali tem também o animismo dele, não são palavras diretas de Deus. Moisés matou. Correto? Quem lembra aqui? Moisés foi um assassino. Ele matou um homem. Então, quer dizer, para você ver que as leis caíram nas mãos de alguém que cometeu um dos mais graves, né? Mesmo assim, houve o quê? Houve perdão, né? Houve a reparação. E ele reparou esse erro que ele cometeu.
Explica essa frase de Kardec. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Será que, então, depende realmente de você, depende do seu conhecimento, a decisão que você vai tomar? Depende do que você já sabe? Ou é a mesma, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal? Essa circunstância também pode ser relatada. O exemplo da pessoa doar $10 e ela tem 1 milhão e ela doar 10 e é só a única coisa que ela tem. Então, o óbolo da viúva vem na cabeça da gente, né? Quando alguém dá uma migalha do que tem a mesma gravidade do que alguém que deu tudo que tinha na carteira ali para aquela pessoa? Né? Bem diferente, bem diferente. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Porque a gente pode sempre, a gente pode sempre pensar assim, é só usar a razão. Né? Porque tem gente que fala, não, ele está usando a razão, então a razão deve ser o norteador dos seus atos. Mas Kardec vem lá na pergunta 75 e ele diz assim, mas por que nem sempre a razão é guia infalível? Por que será? Porque a gente sempre fala, não, é só usar a razão. Mas Kardec pergunta, e os espíritos dizem, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Em outras palavras, nós somos falhos. Quando pensamos ter razão, quantas vezes vocês pensavam ter razão em alguma atitude e hoje vê que não tinha razão? Quem aqui já pediu desculpa para alguém? Se pediu desculpa é porque sabe que estava sem razão. Mas na hora não pediu porque baseava-se no orgulho, no egoísmo. Então, quer dizer, nem sempre a razão vai ser o guia infalível do que deveria ser a nossa atitude. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Isso aqui, alguns cursos de filosofia trazem essa questão e eu queria saber o que vocês fariam nessa situação. Faz de conta que todos nós somos esse moço aqui, tá? Esse rapaz aqui com o cabelinho do lado. E você chega numa encruzilhada e você agora tem a posição de poder manejar para onde um trem vai. Qual linha do trem o trem vai virar. Tem uma alavanca. Você chega num lugar e vê que tem um trem sem freio e ele está indo numa posição onde tem 5 pessoas amarradas no trilho. Ele vai matar essas 5 pessoas. E você chega ali e vê uma alavanca. E você pode mudar a direção do trem para uma outra linha que tem apenas uma pessoa amarrada. Que fatalmente irá acontecer. Aí você chegou ali, nessa situação. O trem não tem freio, vai acontecer, não precisa inventar historinha, todo centro alguém tenta imaginar alguma outra coisa, e isso é um fato. E agora você tem a mão na alavanca. O que você faz? Sentar e chorar? Essa é nova. Sempre tem alguns resultados diferentes. Você deixa o trem passar por cima das 5 pessoas, ou você fala, não, são 5 almas, né? Pelo menos eu tenho a capacidade de mudar e vai só uma. Ou, não, Deus quis que o trem fosse... Existem todas as justificativas para qualquer ato. Não, eu estou aqui, o trem já está vindo para lá mesmo, não vou mexer na alavanca, Deus me livre. Ou, meu Deus, eu tenho oportunidade, será que é por isso que Deus me pôs aqui? Para trocar a alavanca, para causar menos danos? O que vocês fariam? Alguém quer chutar o que vem na cabeça? Matava um. É bom que o pessoal nem tenta florear um pouquinho, né? Fala assim, muda a alavanca. Muda a alavanca, deixa os 5. Muda a alavanca. E todo mundo já deve estar aí com a cabeça pensando, né? E muitos da gente não quer nem falar, porque fala, eu não, Deus me livre, lá fora o pessoal me pega no estacionamento, né? Mas é um dilema, não é? Lembra do utilitarismo? Quando falou o maior benefício para o maior número de pessoas? Pode ser que você está sendo utilitário quando você puxa a alavanca, pois você vai de maiores danos para menos danos. Tem um problema aí.
Tem alguém aqui que não puxaria? Não puxaria? Deixaria os 5? 5 alminhas subindo e uma lá, feliz da vida. Você tem o seu. Ou puxa a alavanca ou não. Não puxaria. Outro já puxaria. Tá vendo como que nós nunca poderemos julgar nenhum nem outro. Cada um aqui vai estar num lugar. E cada um aqui sabe onde se faria ou não. Quem falou que não puxaria? Se aqueles 5 ali fossem seus 5 filhos, mudaria alguma coisa? Com certeza. Então, quem não puxaria a alavanca falou, não, eu não puxo de jeito nenhum. Se o destino foi daqueles 5 lá, não puxo. Mas se essa circunstância muda e agora essas 5 aí são 5 crianças. E ali é um velhinho. Muda alguma coisa? Agora muda. Então, nós estamos o quê? Colocando preço baseado no ser humano, correto? Porque se é um ser humano que é minha família, eu já puxo a alavanca. Ou se o ser humano é uma criança, também tem outro valor. E se aquele ali fosse um dos piores prefeito, presidente, vai com Deus, aí é mais fácil, não é assim? Nós então, pessoal, julgamos, condenamos, colocamos o preço na vida das pessoas? Sim ou não? Isso é bom por quê? É bom a gente saber disso por quê? Autoconhecimento, correto? Aquele que fala, não, eu sou irmão de todos, todos são iguais. São mesmo? Pessoal? No nosso conceito a gente vê todos iguais ainda? Um dia veremos? Sim, mas hoje ainda a gente não está com essa bola toda. Nós ainda decidimos quem vale mais, quem vale menos. O perigo do utilitarismo é que já aconteceu atrocidades mundiais por poucas pessoas se acharem raças dominantes. Sim ou não? Poucas pessoas de uma crença acreditam que o bem do mundo seria extinguir pessoas da mesma religião, da mesma cor, certo? Então, o melhor bem para a maior quantidade, será que vale a pena? Fica essa pergunta. Basta multiplicar isso aqui por 1 milhão. Você mataria 1 milhão para salvar 100 milhões? Vocês estão entendendo a proporção da coisa agora? Já não é 1 com 5. A situação mudou agora. Você não tem alavanca. Agora você está em cima de uma ponte e tem um rapaz que você nem gosta tanto dele. Ele é de um peso elevado, meio gordinho. E o trem está vindo matar essas 5 pessoas. Tá? Não tem freio. E você não tem alavanca, mas você tem a possibilidade de jogar, empurrar, dar um empurrãozinho nessa pessoa. Ela vai cair e vai travar o trem. E o trem não vai passar por cima dos 5. E agora? É muito diferente da alavanca? Muito diferente, porque aquele lá tem Eu opção acho que você tem esse livre-arbítrio de matar. E a alavanca? Você mudando o trem para aquela pessoa, esse gordinho ali que está... Você continua escolhendo entre 1 e 5? Nas duas situações? A situação é igual. Você decide se o trem vai destrilhar dos 5 para 1 com uma alavanca ou com as próprias mãos. Mas Certo? no caso, eu acho que ele tem a opção dele se jogar e travar. Ah, não, mas ele não quer, não. Eu mesmo podia, então, em vez de empurrar o gordinho, eu mesmo me jogo, né? Mas É. o magrinho não resolveu. Não ia resolver o problema do trem. É. Agora eu já resolvi. Então, pessoal, será que existe uma solução? Isso é um dilema? É um dilema, né? Será que quanto mais evoluídos estivermos, maior o dilema ou menor o dilema? Vamos pensar. A gente tem dilema porque a gente ainda não tem conhecimento da lei, da ética divina. Quanto mais aproximados de Deus estaremos, mais certos, certo?
estaremos do que fazer. Então vamos pensar. Isso é uma pergunta que eu também, a primeira vez que eu refleti, eu falei, não, maior, ué. Quanto mais eu vou ficar mais cambaleando. Com o tempo, a gente vai estudando e aprendendo. Quanto mais conhecimento das leis de Deus, menos dilemas eu tenho na minha vida. Certo? Então a minha ética vai ser muito mais alinhada com Deus e menos eu vou sofrer pelos atos que eu, né? Porque eu... E tem um exemplo daquele acontecimento lá das crianças, do fogo, lá em Minas, aquela professora que salvou um monte de criança, ela não pensou nos filhos pequenos, do marido e ninguém. Deu a vida. A professora, né? Das criancinhas lá em Minas Gerais, a professora deu a sua própria vida. Ela pensou no marido, nos filhos, nas consequências? Não. Isso aí era uma pessoa alinhada com a ética, certo? Ou ela ainda estava numa base moral em que falava, não, eu não vou me envolver porque eu posso levar um sul, certo? Existe lugares e situações que a gente pensa em não fazer o bem com medo de levar um processo? Então, quer dizer, nós ainda estamos muito atrelados na lei humana, certo? Quanto mais você está alinhado, então pensa nas situações da sua vida, nas situações, nos dilemas que vêm a você. Quando o meu irmão, que não mente, fala, eu não vou mentir, o problema é seu se você quiser mentir. Ele está mais alinhado com o correto ou não? Sim? Mas as consequências podem ser horríveis, porque eu posso ficar com raiva dele, dou um cocão, ele é menor, né? Então, as consequências podem ser ruins. Mas ele importa com a consequência? Não. Então, por que a gente chega na reencarnação e preocupamos tanto com o que a gente está passando? E nos achamos tão vítimas, às vezes. Não é bom refletir sobre isso? Porque nós estamos ainda cumprindo a lei de causa e efeito. Nós não fomos com a lei de Deus no passado. Hoje estamos sofrendo a consequência. Então, quer dizer, comece hoje a preocupar mais com a sua ética do que com a moral que o lugar estabelece. Sua vida não vai melhorar. Você vai levar mais pedradas. As pessoas não vão gostar de ouvir a verdade. Mas a sua consciência estará muito mais tranquila. Certo? A gente importa muito com o que os outros pensam da gente. A gente diz muito sim quando a gente quer dizer não. A gente faz coisas contra a nossa moral para agradar alguém. E isso ainda mostra a nossa inferioridade. Então vamos pensar. Quem estiver mais próximo de Deus não vai ter nem pensar nisso. Vai saber exatamente o que fazer. No mundo que a gente vive hoje, é bem difícil, porque você ter essa conexão do que você pensa, do que você verbaliza, do que você sente, é difícil. Sim. Eu já tive a experiência de atuar numa linha assim como essa, através do trabalho terapêutico, e eu tomei muita porrada, e logicamente que você termina voltando a pensar uma coisa, sentir outra e dizer... Sim. Isso é a dissonância cognitiva. Você vai sentir um mal-estar. Você sabe, e às vezes nós somos forçados, pessoal, a fazer coisas assim. Até mesmo para pôr o pão na nossa mesa. Nós precisamos tomar atitudes ainda para a sobrevivência. Até o matar, quando você disse, eu tenho um instinto de sobrevivência por alguma razão. A lei dos homens te coloca como um cidadão que não cometeu um crime. A de Deus também, até ele. Porque no livro dos Espíritos tem uma parte inteira sobre a lei de preservação. Depende da intenção de que a pessoa faça, seja qual for o ato. Então, Deus entende o nosso conhecimento. Como você mesmo falou, Deus sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações, que não temos condição de andar com uma consciência em paz. Por isso mesmo Jesus veio dizer, eu trago a minha paz, eu quero que você conheça a minha paz. Essa paz de consciência, não essa paz relativa que vocês conhecem por aí. Isso é uma paz para se manter, não é uma plenitude. Você é um cirurgião e chega 5 pacientes na sua sala de emergência. Teve um acidente grande, uma pessoa está quase falecendo, está quase desencarnando, um desses 5. Os outros 4
precisam de órgãos completamente diferentes. Que esse que está no intensivo, como é que fala? ICU, UTI no Brasil. Esse está na UTI, não tem o que fazer, mas também está todos nas máquinas. E tem 4 ali que estão prestes a algo acontecer, a realmente desencarnarem, porque precisam de um órgão diferente. E você é o médico. E ele pode salvar todos. Esse pode salvar todos, que está lá na UTI. Você é o único médico na unidade. Ajuda o outro, como se diz, desencarnar mais rápido e ajuda esses 4 doando os órgãos dele, ou não faz nada e em 2 horas estão todos mortos. O que nós faríamos? Difícil? Difícil a pergunta. Acontece ou não, pessoal? Quem aqui já trabalhou em hospitais? Acontece com aqueles que têm o SUS, ou o melhor seguro que pode ser oferecido ao cidadão? Será que existe médicos que não pensariam 2 vezes, dependendo da recompensa de quem precisa do órgão? O pessoal passa na frente do órgão do outro? Sim. Se você chega no hospital junto com esses 5 do carro, o seu seguro é um Obamacare. O seguro do outro é o AmeriHealth Top Tier. Vai ter diferença? Nós fazemos isso com as pessoas dependendo do seguro dessa pessoa? Nós tratamos alguém melhor ou pior dependendo no que ela se veste? Isso é moral? É ético? Uma última situação que eu quero trazer aqui para vocês. Uma última não, tem mais uma. Isso aqui aconteceu. Teve um navio, um rapaz queria comprar um barco. Isso foi bem 1800 e... deixa eu olhar que eu não lembro data, não. 1884. Teve um moço muito rico, morava na Austrália, queria comprar um iate lá na Inglaterra. Ele chega na Inglaterra e pede para eles fazerem a entrega na Austrália, do iate. E no iate, então, vai o capitão, vai mais 3 pessoas. Uma dessas 4 pessoas, era um rapazinho que estava ali para ajudar no que precisasse. E todos 5 entraram no iate para fazer a entrega. E quando chega lá no sul da África, tem uma tremenda tempestade. O iate começa a entrar água e eles entram todos os 5 num barco salva-vida. Certo? Um barquinho que estava dentro do iate. E ali eles não têm muito tempo de colocar comida, não tem tempo de colocar os mantimentos. Eles vão e ficam ali, e o tempo se passa. O capitão diz para o menino, para todos, não bebam água do mar. O que acontece, pessoal? Você bebe água do mar? Mas você está com sede, né? A cabeça começa a criar ilusões, bebe. O rapaz começa a beber e ele fica doente. Passa-se o tempo, eles estão... Eu estou resumindo tremendamente, tá? Mas é um caso legal para vocês olharem. Qual o nome? É Minhoret, que é o nome do navio, do barco. Então, o capitão fala, não beba água, ele bebe. Eles finalmente chegam numa ilha, o barco chega lá, e eles ficam, mas também não tem alimento nesta ilha. E eles começam realmente a chegar numa situação completamente precária. Então, naquela época existia um código dos navegadores, se algo assim acontecesse, eles tirariam sorte para quem seria aquele que iria ter que dar a própria vida para alimentar os outros, certo? Né? Isso aí a gente vai ver que não mudou muito, não. Tem muitas histórias assim recentes. Aí acontece o quê? Que o capitão decide fazer isso, mas os 2 outros maiores, ou os 3, eles decidem fazer diferente. Não, quem tem que morrer é o rapazinho que não obedeceu e tomou a água. Afinal de contas, ele não tem família, ele é novinho, não tem um emprego fixo, tem que ser ele. E eles decidem fazer o ato e matam o rapazinho, se alimentam da carne dele por 3 dias e... de repente vem um barco,
certo? E resgatam todos eles, chegam na Inglaterra e são recebidos, né? Como, nossa, uau, sobreviveram. Só que aí um guarda escuta o que eles fizeram para sobreviver. E isso vira um grande caso jurídico, porque foi considerado um assassinato. Não só o canibalismo, mas foi considerado um assassinato. Então, assim, cada um depois olha a história para ver direitinho, porque é interessante. Então, a pergunta é, nós decidimos o que é, quem ali tem maior autoridade de decidir? Seria o capitão? Seria quem está com mais fome? Será que o rapaz teria alguma voz ali? Ele estava inconsciente já. Tem alguma outra maneira de ter sido resolvida essa situação? Difícil, né? E por que a gente traz essa situação aqui? Nós vamos ali para frente falar. Mas para a gente ver que isso acontece, esses dilemas, eu estou colocando agora um dilema em extremo, mas é um dilema que qualquer um de nós poderíamos estar numa decisão. Não para um dilema tão grande quanto esse, mas nas pequenas coisas. Quando a gente pergunta, Kardec na pergunta 636, ele diz assim: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. O capitão tinha mais responsabilidade do que os outros 3. Um deles não queria, só para todos entenderem que não foi todos que concordou. O rapaz, será que ele também tem responsabilidade por ter bebido água ou eles não têm responsabilidade por não ter consciência? Né? É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não ter praticado o bem. Aí é uma chinelada pra gente, né? Porque tem gente que fala, eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Tem mérito nisso? O que Kardec está dizendo, então? Aqueles que gostam de ficar em cima do muro têm responsabilidade igual àquele que faz o mal. Olha o perigo. Né? Quando a gente fala, eu prefiro não fazer nada. Hoje a gente estava falando com a Maura, né, Maura? E a Maura diz assim, teve uma palestra que ela achou que era eu e era outra pessoa, que ela organiza os palestrantes, e ela falou assim, desculpa, Débora, eu mandei a data errada, uma coisa assim. Primeiro que eu já falei, para mim é todo direto que isso acontece. Mas será que isso ia vir de alguém que não estava fazendo o calendário dos palestrantes? Não. Ia vir de quem? De quem faz. Se você tem um filho, seu filho quebra a jarra mais linda da sua casa, porque ele está lavando a louça, você vai brigar com ele? Quem é que estava lavando a louça? A jarra ia quebrar com você, se não estava você lavando a louça? Então, quer dizer, nós, às vezes, colocamos uma responsabilidade nas pessoas que estão, pelo menos, tentando. E muitos escolhem não fazer nada. É mais fácil. Quem não faz nada, não quebra nada. Quem não faz nada não vai ser criticado nunca. E mesmo assim vai, porque aí fala lá, não faz nada. Né? Mas aqui a gente está falando aqui para Deus. Se você pode fazer um bem e escolhe não fazer, você está fazendo mal. Você não está fazendo nada, você piorou a situação. Que é a mesma coisa. Porque aquele que está fazendo o mal pode estar fazendo o melhor que ele sabe. Ele pode estar fazendo apenas aquilo que ele acha estar fazendo correto. E o arrependimento dele vai ser menor do que o seu, que sabia que o certo não era aquilo, mas não interferiu, não fez nada. Entenderam? Que às vezes a gente julga quem faz errado, às vezes a gente julga até o político. Por que ele não faz? Quem é que sabe qual é a responsabilidade de liderar, às vezes, uma cidade, um estado, um país? É muito fácil a gente culpar e falar, por que não faz nada? E o que você está fazendo? Você foi votar, sequer? Certo? Então, quer dizer, não é pra gente sentir mal, mas é assim, é também. Pra gente parar com essa mania de julgar quem faz. Ele está fazendo tudo errado, mas ele pelo menos está fazendo. Mas ele sabe que está fazendo errado. Isso é problema dele. O problema seu é de você saber e não fazer nada.
Então, aqui, ó, não sou eu que estou falando. É bom que quando eu falo assim, eu jogo em cima de Kardec, né? Kardec que está falando, não sou eu. Ele que diz, você não está fazendo o bem, já está fazendo o mal. Se você sabe que alguém aqui no centro está fazendo uma coisa errada, incorreta, imoralizando alguém, ou isso, aquilo, e você fecha a boca e não fala nada, achando que isso seria uma fofoca, você está o quê? Fazendo igual ele. Agora, você leva em silêncio, com cautela, para aquela pessoa que é responsável, uma pessoa correta, uma pessoa que vai chegar, conversar com ela, fulano, você está fazendo isso, não é legal e tal. Aí você está fazendo a coisa correta. Porque às vezes nós temos medo, no fundo é de quê? Ser criticado. Né? É o quê? O nosso orgulho. Eu não quero ser criticado, então eu quero parecer santo. Não falo de ninguém, não falo de nada, não faço nada. Não ouvi nada, não tem um macaquinho? Não vi nada, não ouvi nada. Não... Tá aí o resultado. Tem alguns outros casos, mas eu só vou chegar em um aqui. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes. Então, isso aí tem a ver com aquele fato ali do rapazinho, da época ali dos navegantes tirarem sorte. Já era um código moral dos navegantes. Se algo acontecesse, um daria sua própria vida e tudo isso. Então, Kardec vem com essa pergunta. Será que esses vícios, os crimes, isso aí tem a ver do meio em que nós moramos? Os espíritos superiores respondem sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Olha que espetáculo. Não importa onde você mora. Ah, mas eu nasci numa favela cheio de criminalidade, não tinha comida suficiente para me alimentar, não tem chance de ir para a escola, zero. Claro que eu me tornei um criminal. Correta essa frase? Por que não é correta? Porque em algum momento, será que seria por acaso? Deus estava de mau humor no dia que ele fez você nascer naquele lugar? Não. Você teve participação de onde você nasceria? Nós todos temos, pessoal. Quando estamos no estado errante, ou seja, estamos libertos da matéria, nós participamos de um processo reencarnatório, onde eu vou nascer, certo? Sim, existem alguns raros, espontâneas, exato, que realmente não tem condição de nascer, onde quer, né? Mas nós vamos ver que nós participamos de tudo isso. Nós somos, então não tem escolha. E será que Deus permitiria a gente nascer sem a mínima chance de dar certo? Não. Resistir às tentações? Sim. Então, resistir às tentações, sim. Eu vou nascer muito rico, porque eu quero ajudar, eu tenho certeza. Eu não vou deixar ser tentado pelo dinheiro. Aí nasce, o que acontece? Né? Perde a memória rapidinho. E alguns conseguem. Alguns conseguem ser as pessoas que mais dão emprego, geram emprego, criam várias ONGs ajudando e vivem uma vida boa, que todo mundo deve viver. Né? Então, isso aí é a pessoa que já internizou o que é a ética, não só a moral. O último que eu quero que vocês reflitam, porque é interessante o resultado. Um rapaz, um amigo seu, chega na sua casa, bate na sua porta, diz que atropelou uma pessoa na rua e que ele está fugindo, né, da polícia. E para pedir, se a polícia aparecer ali, ele vai estar na casa de uma prima. Mas não fale nada. Coloque a coberta, a pessoa não viu ele, não foi por querer, mas ele foge. A polícia chega na sua casa, bate na sua porta e pergunta, você viu fulano? Ele está sendo procurado porque atropelou uma pessoa na rua. Você sabe o paradeiro dele? É um amigo muito querido seu, pessoal. Todo mundo pensa aí na pessoa que está na sua direita ou na sua esquerda e pensa que pode ser um de vocês. Vocês falam para a polícia ou não? Não. Não falam. Essa pessoa matou uma pessoa na rua.
Atropelou, saiu correndo, está escondido. Difícil. É um dilema? Se nós estivéssemos completamente éticos, alinhados com a lei de Deus, a gente pensaria ainda na resposta? Ou teria a resposta na ponta da língua? Isso é um treinamento para a gente realmente cumprir a lei de Deus e procurar entender a lei de Deus. Para a gente não só falar, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou espírita, mas para a gente entender o que isso o que isso quer dizer. É ter a resposta na ponta da língua, do que eu faria ou não. Teve um caso assim no Brasil, nesse mês passado, de um pai que atropelou com morte e foi para casa e fugiu. A filha foi na delegacia e denunciou o pai. Ela foi super criticada, Sim. comentários Sim. e tal, como ela poderia fazer isso, mas ela foi e denunciou meu pai, atropelou e matou essa pessoa. Ele está foragido, então, né? Então, para ficar gravado aqui, que vai para... A companheira falou que no Brasil teve um caso assim, que o pai, a filha mesmo denunciou o pai, que cometeu um crime, e ela não teve, como se diz, a consciência de... Ela se libertou de ter falado o que estava na consciência dela. Não está correto, ele fez isso, ele causou esse crime, ele não pode, ele tem que cumprir, ter o efeito do que ele causou. Outras pessoas não. E isso foi um caso em que eles fizeram esse estudo e perguntaram pessoas normais, como nós, em alguns países. Vocês querem saber o que alguns países faziam? A maioria das pessoas na Rússia, essa pergunta foi feita, igual eu fiz para vocês, com uma grande população da Rússia. Eles não pensariam duas vezes em falar onde o amigo estava. Então, a moral, a gente vai ver que a moral depende do local, da geografia. Eles falariam na hora. Não, ele veio aqui sim, falou essa historinha toda e está escondido na casa da prima em tal endereço. Os americanos, eles mentiriam, certo? Não, eu não sei, não, se atropelou. Mas olha, quem sabe, né? Você procurar assim na listinha de família, talvez seria uma ideia começar por aí. Entenderam? Eles não falaram que estava na casa da prima, mas deram algumas indicações ambíguas. Então, essa foi a população da resposta que eles tiveram. E os brasileiros, eles fizeram com os brasileiros também. Uma população brasileira. Querem saber a resposta? Vai doer. Uma vez eu fiz uma dessa palestra e um cidadão lá no Brasil, nossa, me xingou todinho. Eu falei, eu estou falando fatos, né? Tipo assim, estou dando o que o estudo mostrou. A grande maioria dos brasileiros não só diriam que o cidadão nem passou por ali, não sabe onde ele está, mas a culpa deveria ter sido do pedestre. Que ele conhece um amigo que tem, nunca faria isso, e que o pedestre que devia estar andando sem prestar atenção nos carros. Essa foi a resposta. Tá? Então, olha para você ver, jogou ainda a culpa na vítima. Né? Então, a gente vai ver que, moralmente, essa pergunta foi feita para os russos, para os americanos e para os brasileiros. Não sei se foi mais. Mas, e foi o antropólogo Franz Boas. Então, a gente vai ver que a moral é completamente diferente. O que um achou que, não, tranquilamente, ele foi lá, ele matou uma pessoa, tá lá, vai pegar ele merece sim. O outro, olha, procura que vocês vão achar, mas não quero me envolver muito. O outro, não, ele não fez isso não, e se fez isso aí, a culpa foi do outro. 3 respostas. Vai do meio que vive, né? Vai do meio que vive. Porque em muitos lugares também, a pessoa que está escondendo é penalizada. E a nossa lei do Brasil, ela pode ser burlada de várias formas, e as pessoas sabem disso. Então, não vão... Até na cultura, o cara leva o filho pro futebol, que tem 10 anos, e mente que tem 9. Na frente da criança, isso é normal. Né? Sim. Olha para você ver, então. E isso é uma coisa... Então, a moral depende, sim, do meio. Quanto à pergunta de Kardec, que ainda o meio tem muito a ver. Mas quem faz o meio? Nós. A gente tem ou não o poder de quebrar esse padrão. Certo? Então, quer dizer, com os conhecimentos espíritas, nós podemos ou não quebrar esses padrões. E ser aquela pessoa, aquela barreira que dali para frente não vai. Quer dizer,
Comigo não, violão. Não sei como é que Thelma vai traduzir, mas como que faz? Quebrando, não sendo parte do status quo. E quanto ao meio também, tem gente que tem tendências, né? Tem gente que você pode ir num lugar violento, tem gente que não tem a tendência da violência. Sim. E ela é considerada até medrosa. Tem gente que tem a tendência da violência no meio bom, num Sim. ambiente sem violência. Tanto que ele diz que as pessoas também têm tendências. Nossas tendências, com certeza, são impregnadas quando nós nascemos, de vidas passadas. Por que, então, uma pessoa que mora, como eu disse aquele exemplo, talvez numa favela violenta, sem chance de estudar, quase ou passando fome, algumas vão abrir uma ONG ajudando a comunidade e mostrando ela como exemplo. E a outra vai partir para o lado criminal, dizendo ser produto da sociedade. Certo? Duas pessoas na mesma posição, mas uma já tem a tendência dentro dela. Agora, o importante é que todas duas se colocaram no lugar e tiveram o livre-arbítrio de nascerem ali. Então, quer dizer, elas escolheram nascer ali. Né? Então, a moral, claro que já tinha tudo ali para puxar você para um lado ou puxar para o outro, mas você ainda tinha o livre-arbítrio. Então, quer dizer, é muito... Quando Jesus dizia, no final, e para finalizar eu deixo até com essa reflexão, quando Jesus dizia, perdoa-lhe porque eles não sabem o que faz. A moral do local era muito, muito ainda antiquada. Era muito ainda no olho por olho, no dente por dente. Hoje, será que hoje, no dia de Natal, se viesse um homem do Oriente Médio com uma mulher grávida de 9 meses bater na sua porta e pedir abrigo pela noite, você abriria? Foi o que aconteceu com José e Maria? Quem abriu? Mudou muita coisa, gente? 2.000 anos se passaram. Mesma situação, mesma resposta. Então é muito legal a gente reavaliar as nossas morais, reavaliar a nossa ética. Pensar, óbvio, né, na nossa segurança, não estou dizendo, abre a porta e entra, mas refletir em realmente o tanto que a gente mudou e ainda não mudamos nada. Então, ao mesmo tempo, vamos tentar no nosso dia a dia, a realmente entender qual é essa moral que todo mundo fala, que é essa ética. Vou deixar aqui para vocês. Ops. O último slide. Não o último, mas eu queria esse. Os meios. Costuma-se dizer que os fins justificam os meios. No caso da ética, nem todos os meios são justificáveis. Fins éticos exigem meios éticos. Deus não quer que seja felizes quando isso nos cabe, não dá para ler, nos leva à prática de algo errado ou insensato. No plano divino, o fim nunca justifica os meios. Então, vamos lembrar disso, vamos tentar fazer a partir de agora. Será que o meu jeitinho para ajudar fulano, furando a fila porque aquela pessoa está mais doente do que essa, ou isso, aquilo, é óbvio que a gente está numa teia de meios que não são bons. Nem por isso a gente tem que ir com eles. Nós temos a escolha de quebrar esse padrão. Obrigada pela paciência de todos.